Boa noite, vitrinautas aqui do canal Vitrine do Giba. Hoje não temos o giro da vitrine, mas temos uma entrevista, um bate-papo com uma pessoa muito especial, o Cleuder de Paula, que daqui a pouco eu apresento. Você que está chegando agora, nos acompanha, vai lá, se inscreva no canal Vitrine do Giba no YouTube, acione o sininho, compartilhe o nosso conteúdo e esse bate-papo de hoje, essa entrevista de hoje, eu espero que vocês encaminhem, né, compartilhem e vamos fazer aqui um belo bate-papo aqui e vocês podem acompanhar tudo e conversar com a gente através do chat, tá? Assim como já tem aqui os nossos boa noites aí, assim como o André, né, que já está dando boa noite para a gente, tá? Boa noite, André. Ó, hoje o papo aí que a gente fazendo um aquecimento para o Quilombo do Giba aí, né, para os próximos programas do ano que vem, André. Boa noite. Isso aí, exatamente. Vamos lá, falta 3 só para a gente chegar lá nos 500. Boa noite, Cris. Tá? Cris que tá preparando o Conexão Vitrine para o ano que vem. Já está nos preparos. E boa noite, Maria Emília de Lima. Tá? E dando uma boa noite especial ao Cleuder. Bom, por falar uma boa noite especial ao Cleuder e direto, viu, Cleuder? Aqui você vai ver, direto de Melbourne, na Austrália, o nosso grande Irã Hudson Pereira da Cruz, que vai estar aqui acompanhando a gente durante esse bate-papo. Bom dia. Para ele é bom dia lá, né? Então, bom dia. Que seja muito bem-vindo todos vocês, tá? Bom, a conversa hoje é uma conversa muito especial, é um preparo, como já te falei, é um preparo para o programa que a gente vai preparar, o Quilombo do Giba, e é uma conversa especial com o Cleuder de Paula, né? O Cleuder de Paula, que é casado, tem um filho, ele é formado em gestão de recursos humanos, pós-graduando em gestão de serviço social, ele é professor e coordenador de projetos do programa Jovem Aprendiz, do Núcleo de Aprendizagem Profissional, né? Ele é fundador, né, do Instituto Ativamente Juventude Negra, coordenador, né, ele foi coordenador de programas para a juventude na Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, e nessa ocasião ele organizou a terceira Conferência Estadual da Juventude de 2015, suplente, né, conselheiro suplente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, e atualmente, que é o fundamental aqui, ele é o coordenador de projetos do Núcleo de Ação Cultural do CEL Parque Bristol. Certo? Então, vou trazer aqui para a gente uma boa noite, Cleuder. Seja bem-vindo aqui a esse bate-papo e vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas polêmicos ou não. Boa noite a todos, boa noite, Giba. Bom dia, né, para o nosso amigo que está lá na Austrália. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bem. Cleuder, você tem toda essa experiência aí. Primeiro eu quero agradecer também e mandar um abraço especial a todos os funcionários aí do núcleo do CEL Parque Bristol, né? Eu estou aqui com 3 céus na cabeça, aqui eu fico com 3 céus na cabeça, toda hora falando algum. Mas CEL Parque Bristol, que faz um trabalho muito importante aí nessa região da subprefeitura do Ipiranga, né? Então, agradeço aí a todos, tá? Qual é o nome da coordenadora mesmo? Maria Emília. Já comentou aí, ó. É essa que comentou, né? Então, ó, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem junto à comunidade, né? Cleuder, a gente estamos no começo de dezembro, mas todo novembro vem aquela coisa, né? Sempre as mesmas polêmicas, há anos as mesmas polêmicas, né? Porque tem um dia da consciência negra, assim, porque tem um dia, então eu quero um dia da consciência branca, né? Eu quero um dia, e aí vai as várias, né? Então, assim, e você, obviamente, como um militante, né? Você já deve ter dito e várias vezes ter que responder essa questão, né?
Então, esse que era o tema de hoje. Eu volto aqui, botar o banner aqui novamente, só para todo mundo ver, né? Consciência negra ou humana, né? Que, inclusive, é um título de um artigo que você fez, que eu achei interessante, né? Reproduzir aqui. Então, tá bom, eu copiei o título do seu artigo para a gente, o título aqui. Por que essa questão hoje ainda é polêmica no seu sentido? Bom, Giba, primeiro eu gostaria de fazer uma correção. Eu não me considero um militante, né? Porque uma pessoa que milita, né, e milita por uma causa, eu não me vejo me enquadrando nessa condição, né, de alguém que milita por uma causa. É claro que tem muitos pontos que eu defendo, né, independente até de fazer parte desse público, é algo que eu acredito que é justo, né, faz parte de uma justiça social, então eu vou defender. Mas não me considero um militante. Eu gosto de dizer que eu me identifico com a música do MV Bill. Eu não sou do movimento negro, eu sou um negro em movimento, né? Porque muitas vezes as minhas opiniões até são bem diferentes do movimento negro, né? Então, eu prefiro assim colocar numa situação mais independente. Sobre a sua pergunta, né? Por que todos os anos é levantada essa questão, né, do Dia da Consciência Negra? Por que consciência negra? Por que não consciência humana? Né? E eu ainda acredito, Giba, que o principal motivo para isso acontecer ainda é a falta de informação, né? A informação que precisa ser transformada em conhecimento, e a gente vai falar sobre isso, né? Informação e conhecimento, e aí sim produzir essa consciência, que não necessariamente deve ser somente do negro, né? Quando eu fiz a reflexão no meu blog, fiz nesse sentido mesmo, né? De que consciência negra não significa consciência somente dos negros. É uma consciência negra da população no geral, né? É tão importante que a população não negra tenha uma consciência negra quanto a população negra, né? Se for só a população negra, fica numa bolha. Isso não é interessante, né? Então, eu acredito que isso é muito por falta de conhecimento, falta de informação, né? É uma data muito recente, né? Comparado com outras datas que o Brasil tem, outros feriados que o Brasil tem, da consciência negra é muito recente, foi pouco explorado ainda, nas escolas principalmente, né? Isso é pouco explorado ainda. E eu acredito que no passar dos anos isso tende a conscientizar mais as pessoas, né, sobre a importância da consciência negra, que nada mais é do que a condição do negro no Brasil, né, o conhecimento da condição do negro no Brasil. Legal. Você falou dessa questão de consciência. Então, eu botei um banner aqui que fala sobre a consciência, que é uma... que você poderia falar um pouquinho mais sobre essa expressão aí, né? Consciência, conhecimento, percepção e honestidade, que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo, né? Então, essa é uma definição de consciência que eu coloquei lá no meu blog, que eu achei muito interessante, né? Ela tem duas palavras-chave aí que eu gosto muito, né? Que é conhecimento e experiência, né? São duas características que trazem a consciência, né? O conhecimento e a experiência. Então, quando se fala de consciência negra, para a população negra é mais experiência, né? Ela, além do conhecimento, ela tem uma experiência do que é ser negro no Brasil. Tem uma vivência, né? Exatamente, a vivência. Já da população não negra, ela não vai ter essa experiência, mas ela pode ter o conhecimento, né? O conhecimento do que é a população negra, do que a população negra vive, né? As informações, dados a respeito da população negra.
sobre segurança, sobre educação, sobre saúde, trabalho, enfim, né? Condições que são específicas da população negra, né? Que quando faz um recorte étnico-racial, nota-se uma diferença, né, entre a população negra e a população não negra. Então, isso precisa ser considerado, né? Precisa ser conhecido, né, e considerado. E aí que está a diferença, cara, que precisa ser vista sobre conhecimento e informação, né? Porque quando a mídia, principalmente, divulga uma série de dados sobre a condição do negro no Brasil, seja na educação, na segurança, tal, as pessoas têm essa informação. E aí, tá, interessante, tem aquela informação, mas isso ainda não gera conhecimento, né? Para aquela informação ser transformada em conhecimento, é necessário que essa informação seja considerada útil, seja considerada relevante, né? E aí sim ela vai ser considerada um conhecimento, né? Aqueles dados que foram apresentados. E aí que eu acho que boa parte acaba ficando no caminho, né? Porque, pois não. Não, esse conhecimento, como é que ele é adquirido? Então, foi o que eu disse, é a informação que é trazida, né? Muito através da mídia, através da imprensa. E quando essa informação é recebida, ela precisa ser considerada útil. Senão, uma informação que a gente ouve, interessante, legal, e segue o bonde, né? Essa é a grande diferença da informação e do conhecimento. Quando a gente considera aquela informação útil, relevante, ela deixa de ser só uma informação e passa a ser um conhecimento. É o que a gente aprende na escola, né? Na escola não é só informação. Na escola a gente estuda aquela informação porque a gente considera ela importante e ela se transforma num conhecimento. E aí, cara, que é a grande diferença, né? De informações que são despejadas e o quanto daquela informação é transformada em conhecimento. O quanto ela é considerada útil, considerada relevante, principalmente para a população não negra, né? Porque para a população negra ela é normal, é natural que ela seja considerada importante, né? Mas tão importante é para a população não negra considerar aquela informação relevante, né? E aí sim ela vai se transformar em conhecimento, né? E aí esse conhecimento passa a gerar consciência, né? Consciência do negro no Brasil em relação a uma série de fatores, né? Esse é o grande desafio, né? Fazer com que as pessoas transformem essa informação em conhecimento, porque elas consideram útil, aquilo vai afetar a vida de todos nós, não só da população negra. É o Brasil que está sendo colocado em questão ali, que está sendo discutido, né? A população brasileira. A gente faz um recorte, mas esse recorte acontece só no papel, né? Acontece nos dados, mas no dia a dia a gente se relaciona com pessoas negras e não negras se relacionam. Então, quando as pessoas começarem a considerar isso importante, porque envolve todos nós, afeta todos nós, não só a população negra, né? Ela sim é considerada conhecimento, né? E o conhecimento que vai gerar essa consciência. Legal. Já vou colocar aqui o banner da informação, né? Então, informação significa dados processados sobre alguém ou alguma coisa, enquanto conhecimento refere-se a informações úteis, obtidas através da aprendizagem e da experiência, para fechar essa fala sua. E a gente tem que tomar também cuidado que essas informações hoje elas têm um componente a mais, é que você saber depurar, né, do que é fake news, do que não é fake news, né? Então, quer dizer, entra aí um outro componente, né, que é a questão da seletividade e da busca da veracidade da informação, né, para você. Porque você pode receber alguma informação e ela comprar essa informação e ela ser uma informação falsa, né? Então, hoje a gente tem mais esse fator ainda para se preocupar, né? Exatamente, cara, bem observado, Giba, porque
atualmente tem esse problema, né, das fake news. A pessoa, principalmente por causa da internet, né, as pessoas elas não se preocupam em investigar a fonte, né, a veracidade, né, daquilo. Aquilo de repente é aquilo que a gente ouve e fica chocado com aquela informação e guarda ela e compartilha ela sem saber se ela realmente é verdadeira. Ou então a pessoa, alguma coisa que ela já acreditava, né? Ela já tinha uma percepção daquilo, e a pessoa ouve e fala, pronto, já confirmou aquilo que eu já pensava. E também já passa aquilo para frente, né? Então, de fato, é mais uma preocupação que precisa ter em relação à informação, né? Além dela, antes dela ser gerada conhecimento, né? Que a informação ela seja verdadeira, né? Para não ser um conhecimento falso também. Né? Exatamente, esse que é um grande problema hoje. Ó, pessoal que está chegando, que está entrando, assistindo, vocês podem também fazendo depois perguntas aí no chat, participar pelo chat, fazer questão, que depois a gente dá uma rodada aqui para o Cleudo e respondendo as questões, tá? Podem perguntar, dúvidas, estejam à vontade, né? Uma outra questão é a questão da empatia, né? Então, vou colocar aqui. Empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro de maneira imaginária ou por analogia. Por que essa questão da empatia, esse pensar no outro, se colocar no lugar do outro, é importantíssimo para essa questão que nós estamos discutindo hoje? Cara, você sabe que é uma definição que é muito conhecida, né? Geralmente, quando se pergunta para alguém o que é empatia, é comum a pessoa já saber, né? Poucas pessoas desconhecem esse significado, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. De fato, empatia é a capacidade, né? Ou a intenção de se colocar no lugar de outra pessoa e tentar vivenciar aquilo. Só que não são todas as pessoas que podem fazer isso. E eu vou citar um exemplo, Giba. Quando você vê uma pessoa que está passando por um problema em relação ao filho dela. A pessoa tem um filho e você observa aquele problema que a pessoa está vivendo em relação ao filho dela. Se você tem filho, você na hora já se imagina naquela situação, né? Imaginando o teu filho passando por isso. É natural esse raciocínio, né? Você fala, pô, se fosse eu e o meu filho que estivéssemos vivenciando essa situação, né? Então você consegue se colocar no lugar daquela pessoa porque você tem essa condição de se colocar no lugar da pessoa porque você tem filho, né? Uma pessoa que não tem filho já é diferente, né? Ela tenta imaginar a situação daquela pessoa, mas ela não tem filho, então essa empatia não é completa, né? Porque ela não consegue se colocar totalmente no lugar daquela pessoa, já que ela não tem filho, né? E é por isso que tem essa diferença em relação a pessoas negras e não negras, né? Quando eu vejo uma situação de racismo, eu fico empático, né? Porque isso poderia acontecer comigo, como já aconteceu, né? Então, você fala, você sente aquela dor, né? Fala, eu sei o que ele está sentindo, passei por isso, tal, né? Uma pessoa não negra, ela fica difícil imaginar o que é passar pelo racismo, porque ela nunca vivenciou isso, né? Então, não acho nem justo uma pessoa cobrar que uma pessoa não negra tem empatia por uma pessoa negra. Porque como é que ela vai se colocar no lugar de uma outra pessoa, sendo que ela nunca vivenciou, ela não tem a menor condição de ter aquela experiência? O máximo que a gente pode esperar de uma pessoa não negra em relação a uma pessoa negra é que ela tenha alteridade, não empatia. A alteridade é a pessoa reconhecer o problema, mas reconhecer também a diferença. Falar, ó, você está passando por esse problema, eu reconheço ele, compreendo,
e me solidarizo apenas, né? Não posso me colocar no lugar daquela pessoa. Eu, como homem, eu não sei o que é ser assédio moral, assédio sexual, né? Tipo, ser assediado num local pelo fato de eu ser homem. O que uma mulher vivencia, só uma mulher sabe o que ela vivencia, né? Um homem, por mais que a gente compreenda essa situação, não é se colocar no lugar dela, né? Então, a empatia é algo assim que você tem que ter uma condição de se colocar no lugar da pessoa mesmo, né? Esse exemplo de um filho é muito comum eu usar quando uma pessoa perde os pais, né? A pessoa perde os pais, pô, o pai ou a mãe faleceu, tal. Eu falo, meus sentimentos, tal, né? Eu tinha uma idade avançada, tal, né? Puxa, eu me solidarizo porque eu tenho pai, eu tenho mãe, então fico imaginando quando eu perder meus pais, a tristeza que vai ser, tal. Mas perder um filho deve ser muito pior, né? E A de fato, dor não quem tem será, filho a dor não é a mesma, na não é mesma a mesma, proporção, né? na mesma Mas proporção. quem tem filho reconhece isso, né? Quem não tem filho, tipo, acho que é pior. Mas quem tem filho fala, não, realmente perdeu o filho deve ser muito pior do que perder os pais, né? Só quem tem filho que consegue reconhecer essa diferença com mais, né, Clareza. clareza. Porque ela tem filho, né? Então tem que estar naquela condição mesmo para você poder vivenciar e ter empatia por aquilo, né? Então é algo que não é justo esperar que uma pessoa não negra tenha empatia por uma pessoa negra, né? Isso tem que ficar bem definido, bem explícito, para que não haja confusões, não haja má interpretações, né? De pessoas que não negras que não entendem o que é o racismo, a dor do racismo, a dor de você entrar num estabelecimento e você ser seguido, né? De alguém olhar para você e ficar com medo de ser roubado, entendeu? Uma pessoa não negra, ela, por mais que ela compreenda a situação, que não é difícil de compreender, ela não sente isso, porque ela nunca vivenciou isso e pouco provável que ela venha acontecer com ela um dia, né? Então, é difícil de uma pessoa ter empatia nessa situação mesmo. Legal. Então vou colocar aqui o que é alteridade, que é a capacidade de reconhecer que o outro é daquele jeito porque essencialmente ele é diferente de você, né? Esse é o conceito mais simplificado aí de alteridade, tá? É, isso aí. E assim, em relação às mulheres, eu me coloco nessa situação de alteridade, né? Porque eu vejo a condição da mulher, né? Do machismo, né? Do feminicídio, que infelizmente no Brasil ainda é muito forte, e eu, como homem, eu preciso ter essa alteridade, né? E me solidarizo com as mulheres nesse sentido, né? Numa luta antimachista, né? Começando pela minha esposa, começando pela minha mãe, né? Eu não tenho filha, se tivesse filha seria pela minha filha, mas em relação a todas as mulheres. Mas eu reconheço que na condição de homem eu não posso vivenciar uma situação que uma mulher vivencia, né? Então, não há como ter empatia por elas. Por No máximo elas. que eu posso ter alteridade. Muito bem. Geralmente há um discurso, nós temos que respeitar uns os outros porque somos todos iguais. Esse é né, uma máxima aí, né? Você, eu vou colocar aqui, diz: não, não somos todos iguais. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, sobre essa reflexão. Não Pois é, né? somos todos iguais. Sempre que acontece um caso de racismo que repercute na mídia, é comum alguém se manifestar contra, né, aquele caso de racismo, né, e usar uma hashtag, somos todos iguais. Eu até compreendo, né, essa atitude,
como uma forma de indignação contra o racismo, né? Não há por que as pessoas serem racistas se somos todos iguais, né? Só que não, né? A gente precisa ser mais realista em relação a isso, né? Dizer que nós somos todos iguais é um negacionismo. É a mesma coisa que dizer que a Terra é plana, né? Nós não somos todos iguais. Eu acabei de falar sobre a condição das mulheres. Então, existem homens e existem mulheres em condições diferentes. Existem crianças, jovens, adultos e idosos. Cada um numa condição diferente, né? Nós que já passamos por todas essas fases da vida, né? E eu vou chegar da melhor idade em breve. Eu sei a diferença do que é ser uma criança, do que é ser um jovem, do que é ser um adulto, né? Não são iguais. Somos negros, brancos, indígenas. Não somos todos iguais. E não há nenhum problema nisso, Giba, de sermos diferentes. Não tem nenhum problema de não sermos todos iguais. Pelo contrário, né? Isso até enriquece a diversidade. A diversidade tende a enriquecer o grupo. Cada um traz as suas experiências, né? As suas percepções, né? Conforme a sua realidade. Então, isso enriquece o grupo, né? A diversidade. Então, não tem problema sermos diferentes. O problema é quando existe falta de equidade, né? Nessas diferenças. Quando um grupo se sobressai a outro grupo. Um grupo acaba suprimindo o outro grupo, né? Reprimindo o outro grupo, né? Então, essas injustiças sociais é que é o problema, não são as diferenças, né? Um homem e uma mulher tem algum problema de um ser homem e outro ser mulher? Nenhum, né? O problema é quando os direitos de um grupo acabam sendo violados pelo outro grupo, né? Quando existem injustiças. Então, somos todos iguais? É o negacionismo. Nós não somos todos iguais e não tem nenhum problema nisso. De boa ser diferente, né? Até quando a gente fala somos todos iguais, a gente está como negando o problema que existe, né? Não existe problema nenhum porque nós somos todos iguais. Não, tem diferenças e essas diferenças que não deveria ser um problema acaba gerando alguns problemas aqui de desigualdades que precisam ser ajustadas. O problema não está na gente ser diferente, o problema está nas desigualdades, né? Como tratar com essas desigualdades? Como lidar com elas? Porque as diferenças é até legal, é até uma coisa interessante. O Brasil é belo por isso, né? Por causa das nossas. Exatamente, né? É por isso que nós sempre fomos conhecidos e reconhecidos como um país, entre aspas, diferente, né? Por conta dessa diversidade, né? E a gente tem que ter esse respeito a essa diversidade cada vez mais, né? Porque nós somos um país de negros, brancos, povos originários, europeus que vieram, e a gente está aí, né? É certo que essa diversidade já provocou algumas polêmicas em termos de construção de teorias, né? Obviamente, teorias polêmicas, né? Mas o fato é que nós realmente somos assim. O que se faz é, às vezes, construir teorias, né, equivocadas em torno do fato, né? Acho que você entendeu mais ou menos a questão, entendi. né? Eu queria para uma outra questão que você até falou lá no começo, eu não sou militante, tal, mas uma coisa uma palavra que deixa as pessoas assim assustadas, né? Uma não, porque são duas, né? Uma junto da outra. É quando vê a expressão poder negro, né? O que é o poder negro para você? O poder negro, para mim, de uma forma geral, é a condição da população negra se desenvolver socio e economicamente.
né? O que falta para uma ascensão econômica e social da população negra? O que falta para a população negra sair da condição de marginalidade que ela se encontra desde a abolição da escravidão, né? O que precisa acontecer para a população negra começar a ter uma posição relevante, né? Economicamente, socialmente, politicamente? O que precisa ser feito, né? Qual que é o poder que a população negra precisa tomar posse, né? Eu tenho uma teoria, né, sobre o poder negro, baseado muito o Black Power, né, que é o poder negro, o movimento que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60. Ele tinha essa condição política, econômica e social, né, trazendo até uma questão de autoestima, né, para a população negra que estava com autoestima baixa em relação à sua estética, né, às suas características físicas em relação ao cabelo, à cor da pele, e trazendo isso para o Brasil, né, para os dias de hoje, né, para a nossa realidade. O poder negro não tem como não passar pela educação, né? A educação é o principal pilar de qualquer poder, né? O poder negro não seria diferente. Que, infelizmente, no Brasil, a educação ela sempre foi elitizada, né? O Brasil sempre foi um país de analfabetos. Exato. E só de 50 anos, 60 anos para cá é que começou a ter um combate ao analfabetismo no Brasil. Mas ele sempre foi um país que sua grande maioria da população sempre foi analfabeta, e a educação ainda é vista como algo para rico, né? Até o atual governo, o atual ministro da Educação vê que a educação não é para todo mundo, faculdade não é para todo mundo, né? E a população negra, infelizmente, ainda não conseguiu ter números expressivos em relação à educação. Tanto é que hoje eu critico muito, não que eu seja contra, mas eu critico muito o movimento pelas cotas raciais nas universidades públicas. Porque, ao meu ver, isso é a ponta do iceberg, né? O baixo número de pessoas com curso superior, né? Pessoas negras com curso superior, é uma consequência, é um resultado de um problema que começa bem antes, principalmente no ensino médio. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 40% de negros que não têm um ensino médio completo, com idade para ter. É um número altíssimo. E com essa pandemia, esse número vai explodir, vai aumentar cada vez mais, né, por causa da pandemia. E aí, como é que eu vou dizer que no ensino, no curso superior, nós tenhamos mais negros no curso superior? Então, você disse que é uma questão na formação. Na formação. A formação que é antidemocrática, vamos dizer assim, que ela ou é segregacionista no sentido de segregação não racial, segregação mesmo econômica, né? Exatamente, econômica, social, né? Por exemplo, o cientista político Carlos de Almeida, ele numa entrevista que ele deu para Marília Gabriela, ele acredita que essa característica que existe no Brasil por causa da educação, ela é devida à matriz católica, né? Segundo ele, todos os países de matriz católica tendem a colocar a educação, privilegiar a educação para as pessoas mais ricas, né? Enquanto as pessoas mais pobres são mais na saúde, né? E é por isso que ele até explica que por que a Igreja Católica tem colégios, né? A educação é para rico, né? São particulares, né? Colégios, faculdade,
mas as santas casas são para pobres, né? Porque saúde para pobre poder trabalhar e educação para rico para poder administrar. E o Brasil segue essa tendência que existe na América Latina toda, não é só no Brasil, e até em alguns países da Europa. Ele diz que Portugal, Espanha, é desse jeito também. E aqui no Brasil, a gente vê isso mesmo, que a educação ela é elitizada mesmo, né? Que você vê que existe aquele trabalho para combater o analfabetismo, né? Mas fica aí só, para combater o analfabetismo. Conforme vai avançando no ensino público, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais diminuindo, né? Aí, só um minutinho, Giba, eu vou ter que dar uma ausentadinha, só um minutinho, por favor, desculpa. Então eu volto, eu venho aqui. Vocês me acompanham aqui enquanto o Cleuder... nós estamos conversando com o Cleuder de Paula. Nós vamos trazer, durante o ano, várias pessoas, né, com posições diferentes, né, análises diferentes sobre o assunto. Então, assim, vai ser um canal, vamos dizer aqui, espaços democráticos para vários tipos de opinião, né? Então, nós vamos fazer aqui, durante o próximo ano, algumas... E agora a gente está encerrando o ano, então a gente não vai ter muito programa, né? Mas no ano que vem nós teremos várias, né? E você também que está nos assistindo, dar a sua sugestão aí de entrevista, de pessoas que a gente possa, de pauta, que a gente possa tocar aqui sobre essas questões tão importantes para a gente construir um país melhor, né? Ouvindo todas as tendências, né? Todas as vertentes da sociedade brasileira. Está de volta aqui o nosso... Vamos lá. Desculpa, tive que atender uma chamada ali, né? Ainda estou nativa aqui no céu. Eu estou dizendo, Cleuder, que você é um dos primeiros que eu trazer daqui e que eu quero chamar de várias... Eu sei, né, que eu te conheço há bom tempo, trazer de várias pessoas com pensamentos, né, antagônicos, né, diferentes, mas que convergem todos para a gente construir uma sociedade melhor, né? Eu acho que a gente tem que... no diálogo, na contradição, a gente construindo, né? A gente construindo uma sociedade melhor, né? Então, assim, ouvindo pessoas com posicionamentos diferentes, nem sempre, às vezes, né, a gente pode... Não é para se concordar mesmo, porque se a gente... Como diz o velho e bom Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? Então, exatamente. É por isso. Vamos lá. Você está falando justamente essa questão importante da questão da formação, que eu acho que você traz uns dados interessantes para a gente, pelo menos lançar luzes, independente de concordar ou não, né? Pelo menos lançar luz. Eu, como a minha verve mais de jornalista do que sociólogo, fica assim. Então, assim, a gente tem uma tendência, então, nessa professor, a gente dá garantias de que o negro realmente, hoje, através de cotas, possa ir para a universidade, mas lá a formação dele vai ser inferior a uma formação, é isso? Você pode... Não estou falando que é generalizar, tá? Mas a tendência, na média, é que, por exemplo, entre os engenheiros que saia, uma boa parte é de que o grau de conhecimento dele que está entrando não é igual o engenheiro que estudou lá na escola elitista, etc., na escola católica elitista, etc., né? Pelo menos isso me vem à cabeça, eu posso estar errado, tá, Cleuder? Você me Não, então, corrige. eu não vejo dessa forma, não, Giba. Essa questão qualitativa, né? Isso. É claro que quem estuda na rede pública, infelizmente, não vai ter uma qualidade de ensino tão avançada, né? Tão aprimorada quanto quem estuda na rede particular. Quem faz cursinho, quem faz curso de inglês, tal, quem se prepara melhor. Então, existe essa diferença, e é nítida isso, entre a rede pública e a rede privada, o ensino da rede pública e o ensino da rede privada. Então, aí não tem essa questão racial, né? Aí é a rede pública, é social mesmo. A diferença que eu falo em relação à população negra é quantitativa, né? Cada vez mais negros estão abandonando os estudos, principalmente no ensino médio, né? É a evasão escolar, né? Que eu mais
fico preocupado. Né? Se jovens negros cada vez mais deixam de estudar, é claro que lá na frente vai faltar jovens para entrar no curso superior. Então, não faz muito sentido para mim ficar brigando tanto por cotas nas universidades, sendo que a maior parte dos jovens não estão concluindo o ensino médio, né? Então, a origem do problema, para mim, está lá, né? No E ensino tem médio. um diagnóstico do porquê dessa desistência, dessa evasão? Nos homens, a maioria é por causa de trabalho, né? Até nas mulheres, eu já vi uma pesquisa, infelizmente eu não vou ter os números aqui para mostrar, mas se você pesquisar na internet e ver o motivo da evasão escolar, a maior parte vai ser por causa de trabalho, né? Deixa de estudar para poder trabalhar. Embora tem muitos jovens que nem trabalham não estudam por causa do desemprego também, entendeu? Mas isso é uma coisa que precisa ser mais estudada, precisa ser aprofundada para descobrir por que isso acontece tanto e tentar combater. Eu trabalhei no programa Jovem Aprendiz por alguns anos, né, no NURAP, que você até citou aí, e eu gosto muito do programa Jovem Aprendiz por isso, porque ele coloca essa condição do jovem que participar do programa desde que ele esteja estudando, né? O combate à evasão escolar é muito importante. Então, precisa ter mais programas como esse que se combate a evasão escolar. E aí que, para mim, está o grande problema na educação. Né? E aí vem a questão econômica. No Brasil, existe uma idolatria, vamos assim dizer, pela carteira de trabalho. O empreendedorismo, ele é colocado apenas como condição de necessidade. Se você não conseguiu arrumar emprego, tenta vender alguma coisa. Ele nunca é colocado como uma condição de oportunidade. Né? Não, legal. É isso. Desculpa te interromper, porque é justamente eu queria fazer você aproveita que então é uma questão mais de oportunidade, não de inclusão, mas de oportunidades, de dar oportunidades, né, para que a população negra possa, de fato, tocar os seus negócios, ou seja, empreendedor, ou seja, mesmo um trabalhador, mas que ela tenha oportunidades, né, oportunidades de crescimento, né, vamos dizer assim. É algo cultural, né? Nós não fomos educados para ser empreendedores. Né? O brasileiro como um todo, né? E aí eu incluo a população negra, ela é educada para ser servidora, não para ser empreendedora. E às vezes até para servir no serviço público também, né? Tipo, se for um servidor público, melhor ainda, né? Aliás, deixa eu aproveitar, depois até você vê para a gente tomar, enquanto você toma uma água, eu vou pôr um banner aqui, ó. Todo homem pardo preto pode ser general. Ó, vão me chamar de bolsonarista agora, o, o Cleoder. Mas essa é uma fala do Antônio Pereira Rebouças, que eu acho que não tem nada a ver com o André Rebouças, viu? O André Pereira Rebouças, ele foi um... Agora eu que estou falta de água. O André Pereira Rebouças... Bebe água aí, cara. Agora sou eu. Ele foi um deputado. Você vai precisar da água, você não vai conseguir mandar, não, hein? Então vai falando aí que eu vou beber água. Vai lá. Então, eu vou concluir meu raciocínio aqui. Que a população negra, ela foi educada para servir, né? Mesmo depois da escravidão, embora boa parte da população negra, como as mulheres que eram lavadeiras, que eram quitandeiras, empreenderam. Isso precisa ser registrado, né? Que existiram empreendedores, como até hoje existe na população negra. Só que isso nunca foi fomentado, né? Existe uma cultura ainda de ser empregado no Brasil, não de ser empreendedor. Isso precisa ser trabalhado na escola já. Não, além de ser em casa, né, na escola também, de ser empreendedor. Quando a população começar a ter essa cultura de empreender, de começar a encontrar oportunidades
financeiras, oportunidades de mercado para poder empreender, vai se abrir uma nova classe, né, na população, na sociedade brasileira, de pessoas que estão cada vez mais empreendendo, dependente de qual seja o porte do seu empreendimento, para que possam gerar empregos, né? E aí é importante botar essa diferença de empreendedores para empresários, né? Serem geradores de emprego. Quando começar a ter essa classe cada vez maior de empresários na população negra, aí vai começar a formar uma nova classe dentro da população negra que até hoje a gente não viu ainda, de empresários na população. Existe um ou outro, né? Existem alguns empresários, a gente conhece, né? Que acabam até se destacando pelo fato de serem poucos, né? Mas a gente está querendo ver isso de centenas de milhares de empresários negros na sociedade. Se você entra num shopping center, por menor que ele seja, e contar quantas lojas que tem ali, de quantos serão proprietários negros? Em qualquer shopping center da cidade. Olha que São Paulo tem dezenas de shopping centers, né? Pouquíssimos. Até os quiosques mais simples ali, que vende capa de celular, que vende casquinha de sorvete, são pouquíssimos negros que são proprietários de empreendimentos como esses, né? Porque a gente ainda não conseguiu avançar nessa questão de ser empreendedores e de empreendedores passar para empresários. Quando isso acontecer, aí vai ter uma mudança na sociedade, né? A gente sabe que questões ideológicas também não têm interesses que isso aconteça, né? Isso que eu ia perguntar. Essa ainda é uma questão polêmica dentro... não vou usar a palavra movimento por usar, tá? Não é por falta de outra aqui, tá? Desculpe a falta de uma outra palavra, mas essa é uma questão também polêmica dentro, né, do movimento. E isso é uma coisa. Outra coisa, existe, eu até tenho eu sou grato aqui ao seu Pedro Riva, que me passou um tempo um pessoal, você conhece, né, o Pedro Riva, que ele me passou de um grupo de empresários que se reúnem, né, empresários negros que se reúnem, né, e debatem. Eu esqueci o nome do grupo agora aqui, me falha a memória, não estava preparado para isso. Mas, sim, então, existem alguns movimentos, né, dentro do próprio movimento, de se criar algumas entidades, associações, né, por questão nessa questão. Mas você fala de um posicionamento que eu acho muito interessante, que assim, existem razões ideológicas também para que isso não cresça, né? Assim, há uma tensão muito grande, né? Muito forte para que isso, que você tenha, porque a gente, uma expressão muito, é que os empreendedores é uma expressão que foi muito, não sei se é mal usado, mas é mal colocada, né? A questão do empreendedorismo no Brasil. Então, ela tem um certo, em alguns setores, parece que ela tem uma certa barreira, né? É uma resistência. Eu gostaria até que depois você colocasse sobre isso. Quero até aproveitar, já que deu essa paradinha que eu tive meu refluxo aqui, né? Melhorou. O Irã, lá da Austrália, ele pergunta: jovem aprendiz é ótimo para a inclusão no primeiro trampo, ou seja, para colocar no primeiro emprego, né? A importância de você ter, né, no primeiro emprego. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele tem esses três aspectos, né? Ele capacita, ele tem uma formação profissional, insere no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz e combate a evasão escolar, né? Eu particularmente acho o mais importante é o combate da evasão escolar, porque é o problema mais grave que eu vejo atualmente, entendeu? A formação profissional, né, capacitação profissional e a inserção no mercado de trabalho acaba sendo até um bônus, na minha opinião, entendeu? De tão grave que, para mim, é o problema da evasão escolar. Da evasão. Cleuder, então essa questão. Nossa,
você fala que nós tivemos, mas a gente tem uma coisa que eu gostaria que você tocasse. Nós já tivemos empresários negros poucos, já tivemos políticos, já tivemos, né? Eu estava aqui nos bastidores, antes estava te contando que a gente aprende às vezes na escola sobre um determinado personagem, né? Eu não me lembro agora qual foi que eu te falei, acho que foi do compositor brasileiro do Carlos Gomes, né? A vida inteira eu pensei que ele era brancão, vamos dizer assim, né? A vida inteira. E recentemente é que eu descobri que ele é pardo, né? Então, assim, a gente há também ideologicamente, um processo de embranquecimento de algumas, né? Somente agora, recentemente, que as pessoas vêm falar. Eu, por exemplo, passei naquela Avenida Rebouças tantas vezes, né? Na vida, não sei se ela é a referência ao André Rebouças, mas não sei se é ou não, mas que seja, né? Já falei, muita gente já deve ter ouvido falar em André Rebouças e poucos durante seus livros descobriram que sabiam que era já naquela época um engenheiro negro, né? Fala um pouquinho, existe também essa coisa de um embranquecimento aí dessas personalidades, essas pessoas que despontam, né? Na sociedade. Não sei se você. Claro, isso existe, é mundial, né? Esse embranquecimento ou o apagamento histórico, ele é mundial, né? Por exemplo, até eu estava participando de um vídeo numa página e eu falei sobre a Cleópatra, né? Quando a gente fala sobre a Cleópatra, qual a imagem que vem à nossa mente, né? A Taylor lá. Elizabeth Taylor, né? Muito famoso, filme lá muito famoso da Cleópatra. E está sendo produzido agora um novo filme da Cleópatra com a Gal Gadot. Mas pesquisadores já fizeram uma simulação, né? Através de computação gráfica, através da arqueologia, né? Arqueólogos são arqueólogos, né? Arqueólogos, né? Os que que ficam investigando as tumbas, né, Isso, os materiais arqueólogos. arqueologia. E aí fizeram uma simulação sobre a possível aparência de Cleópatra. Sim, é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente daquela imagem da Elizabeth Taylor, da Gal Gadot. Cara, se fizeram isso com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a gente fala, ele estava no Oriente Médio. Ele se refugiou no Egito. Exatamente, por causa da Cleópatra. Ele foi um refugiado no Egito. Como é que ele poderia ser tão branquinho, de olhos azuis, como a gente está acostumado a visualizar, né? Porque o Exato. apagamento ele existe, o embranquecimento ele existe mesmo. Né? Você falou do André Rebouças, o professor Paulo Cruz, que é um defensor do André Rebouças. Tanto a Avenida Rebouças, ali nos Jardins, quanto o Túnel Rebouças, lá no Rio de Janeiro, né? Dois locais muito conhecidos na cidade, são em referência ao André Rebouças, né? Uma pessoa que era bem próxima à Princesa Isabel, foi um abolicionista, mas a gente não ouve falar dele nas escolas. Por que ele não é estudado nos livros didáticos, principalmente no ensino fundamental? A gente aprende sobre Tiradentes, sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II. Por que não André Rebouças? Por que não Luiz Gama? Por que a Luiz gente não Gama. ouviu falar dos abolicionistas? Né? Que até hoje, se hoje a gente está aqui, né, desfrutando da nossa liberdade, foi porque muitos lutaram por isso, né? Os abolicionistas. Só que a internet hoje está trazendo essa informação, né? Está repercutindo bastante sobre personalidades que até então eram desconhecidas. Porque isso deveria ser estudado nos livros de história. A Lei 10.639, ela também deveria garantir isso, né? Que fosse estudado as personalidades negras que foram relevantes no país. Né?
O André Rebouças seria uma delas, o Luiz Gama seria um deles. Mas são muitas pessoas que foram apagadas da história, né? Infelizmente, isso acontece até hoje, não é só no Brasil, né? Todo mundo já ouviu falar dos Três Mosqueteiros. Todo mundo conhece D'Artagnan, Porcos, Aramis, né? Os Três Mosqueteiros lá da França, e tinha o Bispo, conhece a história. Muita gente não sabe quem foi o autor dos Três Mosqueteiros. Alexandre Dumas. Poucas pessoas ainda sabem, muito menos, qual que era a aparência de Alexandre Dumas. Ele era pardo. Então, assim, o apagamento, ele acontece, infelizmente, foi intencional isso, né? É algo que deveria ser trabalhado isso, né? Trazer essas personalidades à tona e principalmente registrá-las nos livros didáticos, para que as nossas crianças conheçam essa história. A história do negro não começou na escravidão e não terminou em 1988, né? Ou melhor, 1888. Ela continua, né? Pessoas que fizeram muito e continuam fazendo para a história do país, entendeu? Que precisam ser contadas essas histórias, né? Enfim, esse apagamento, infelizmente, acontece mesmo, Giba. Bom, aqui, ó, tem duas questões do Irã aqui. Ele tem um cabelo Black Power e o Irã está com o cabelo assim bem, pá, né? Lá na Austrália, lá é outra coisa, né? Mas ele disse que se estivesse trabalhando no escritório aqui no Brasil, não teria como, ele teria problemas por conta do preconceito, né? A questão, isso é uma coisa importante, né, Cleudro? É a questão também de como o visual, né, os cabelos, e por isso que existe até uns movimentos, né, a respeito dos cabelos, etc. Afeta, né, também essa questão, né? Então, você ser impedido de ir trabalhar porque você tem um cabelo black, se você tem aqueles cabelos, né, com tranças, etc., né? Isso é uma questão. E olha que no mercado de trabalho é até complicado, porque o mercado de trabalho, é claro que tem que ser combatido o preconceito, a discriminação, né? Mas é difícil fazer essas correções no mercado de trabalho. A gente ouve casos de escolas que não aceitam alunos porque acham que tem que cortar o cabelo do aluno, né? Em escola, não é nem no mercado de trabalho. Né? Escola. Pior ainda. Pior ainda, pior ainda. Só fechando, aí ele fala da questão, quando você falou de Jesus, né? O Suassuna que colocou, não foi na verdade o Suassuna, mas foi no filme, né? Na verdade, em que colocou o ator, que infelizmente, um ótimo ator, que infelizmente morreu tão cedo, né? Se eu não me engano, foi ele que morreu cedo, que faz o papel do Jesus no filme O Alto da Compadecida, né? Do Suassuna. Não sei se você lembra que esse filme, né? Não. Eu esqueci o nome do ator, né? É um ator negro que morreu, ele morreu acho que de um ataque cardíaco, tão muito jovem, logo depois, alguns anos depois, esse filme, né? Mas essas questões que você fala, então, a primeira coisa é essa questão da educação. Realmente, quantas crianças, né, negras foram e sofrem caladas, em alguns, né, boa parte, por conta disso, né? A professora falou que eu tenho que cortar meu cabelo, que não dá para usar o cabelo assim, né? Etc, né? Que eu não posso deixar meu cabelo ficar grande, né? Isso a gente já teve vários casos, né? Então, começa na própria escola mesmo, como você próprio já falou aqui, a educação básica e o ensino médio é fundamental para essa formação, né? Agora, me diga uma coisa, a gente está chegando aqui, daqui a pouco a gente começa a encerrar. Eu me lembro que você... Eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer um bate-bola, que eu me lembro muito da época, eu te acompanho em algumas questões, né? Mas eu vou fazer três... Primeiro,
Um filme para você. Se você tivesse que Filme? indicar um filme sobre a questão. Cara, eu tenho um filme que me marcou muito na minha adolescência e hoje ele é muito atual, né? Principalmente por causa do caso de George Floyd e tantas questões que a gente vê aí, que foi Faça a Coisa Certa. Eu assisti esse filme no cinema, né? No final dos anos 80, Isso, do Spike Lee, de Spike Lee. e ele traz muitas questões assim que até hoje eu fico refletindo, entendeu? Eu falo, puxa, como esse filme ainda é atual, né? Foi no final dos anos 80 e ele ainda tem muitos pontos ali que você vê que não mudou nada, né? Ainda o filme tá atual ainda. E Faça a Coisa Certa, esse é o filme que eu indico. Tá. Uma música. Uma música nacional ou internacional? Puta, música é complicada, hein? Música. Eu sei que você. Agora me fala uma coisa. Eu vi um artigo que você fala do Black Gospel, porque, para quem não sabe, você né, é, a gente já discutiu isso, né, Ainda Cleusa? Não bem vamos que você entrar. corrigiu, cara. Ainda bem. Nós já discutimos isso, não vamos entrar nessa seara, né? Mas você gosta de música black gospel, né? Você gosta de música. É. E eu andei ouvindo algumas black gospels por aí, que você indicou, e eu achei muito bacana, principalmente como é que é o nome do rapaz, que eu Kirk esqueci o nome. Franklin. Como? Kirk Franklin. Kirk Franklin. Muito bem, muito legal. Mas você acha que esses cantores teriam que ser um pouquinho mais divulgados? Eles, aqui no Brasil, porque americanos, eles já, pelo que eu vi, são bem conhecidos, né? A questão do. Aliás, vai ter um evento sábado, o Natal Black. Né? Um evento muito tradicional do Black Gospel, vai acontecer sábado. O Black Gospel, Você sabe que ele na é minha idade eu complicado era aqui no Brasil. para minha idade, eu era do tempo que tinha aqueles shows de black no Palmeiras, tá? Sim, Então, sim, eu também. faz Clube tempo, da né? Cidade e tal, Isso. né? Eu também fui dessa época aí. O Black Gospel, ele é complicado aqui no Brasil. Ele existe ainda, né? Mas existe um outro gênero dentro do gospel que predominou, que é o chamado worship, né? Então, hoje é até difícil ver outros segmentos do gospel que não seja o worship. Mas o Black Gospel ele ainda acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos ele é mais forte ainda, naturalmente. Para você ver, atualmente, uma polêmica muito recente agora foi o Kanye West, né? O Kanye West, que é um cantor, um rapper muito famoso, e recentemente ele passou a cantar música gospel. E ele já recebeu 2 prêmios da Billboard de melhor artista gospel, que está causando muita polêmica nos Estados Unidos, né? Pô, mas o cara, ele faz um som muito contemporâneo, né? Porque existe o gospel contemporâneo e o estilo que ele canta já está sendo chamado de hot gospel, não é nem contemporâneo mais. É um gospel que está mais urbanizado, vamos assim dizer. Mas é gospel. Você ouve as músicas, pô, esse último disco do último álbum do Kanye West, o Donda, tem umas 4, 5 músicas lá que eu falo sensacional mesmo, as músicas, né? O Black Gospel no Brasil, ele teve um boom no início dos anos 2000. Templo Soul, FLG, Apocalipse 16, várias bandas, né? E aí ele deu uma pausada, agora ele tá meio assim, acontece ainda, mas como eu disse, o worship ele tá dominando tudo, né? Então ele não aparece tanto quanto outros segmentos, né? Mas o Black Gospel ainda tá lá. Eu gosto muito do Black Gospel, não só por causa da melodia, mas por causa da letra também que eu me identifico, né? Eu ouço mais internacional. Confesso que eu tô mais no internacional, né? Principalmente do Kanye West. O cara manda muito bem, o cara é muito talentoso. Mas tem muita gente boa aqui no Brasil também. O Irã coloca aí um ao cubo. Ao Black. Cubo. Um abraço para os meus amigos do Ao Cubo, o Kleber, o Feijão, a Dona Kelly, né? O DJ, né? O FJ. Pessoal, gente boa, gosto muito deles. Aliás, eles vão estar sábado no Natal Black. O Ao Cubo vai estar também.
A indústria cinematográfica, ela tem, principalmente a americana, ela tem dado sinais, na sua opinião, positivos nessa questão, principalmente a partir do sucesso que foi o filme do ano passado, do ano retrasado, né? Como que chama? Pantera Negra, que infelizmente o ator não é tão bom, né? Dessa É, fatalidade. Você acha que. Porque me parece que, inclusive com mulheres negras, né, que estão começando a participar de algumas. Acho que até da Marvel tem alguma coisa agora recente que eu vi, que vai ser uma atriz negra no papel principal. Eu preciso. Mas está havendo esse movimento. Você acha. O que você acha ainda que tem que acontecer? Eu sei que você curte muito cinema. assim, tem a indústria cinematográfica, né, de Hollywood, né, ela de certa forma, ela é mais progressista, vamos assim dizer, né, principalmente os artistas, tal. Então, eu me lembro que há 3 anos não havia nenhum ator negro indicado para o Oscar, e até o Will Smith fez até um protesto por isso, né, porque não havia nenhum ator indicado. No ano seguinte, já tinham vários atores indicados, né? Inclusive, quem ganhou o Oscar foi até um ator negro, o Ali Shamalian, né? Que ganhou o Oscar no ano seguinte. Porque lá eles sempre pesam isso. O Chris Rock foi o mestre de cerimônia do Oscar durante bastante tempo, né? Porque lá eles pesam nisso mesmo, porque eles entendem que o cinema é um veículo de comunicação de massa, que é importante não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então eles sempre dão essa atenção especial em relação ao cinema. Mas se a gente parar para olhar assim, são poucos atores que se destacam de fato mesmo, né? A gente sempre fica naquela de Denzel Washington, Samuel L. Jackson, e de vez em quando aparece um mais jovem, mas aparece e já some. É um círculo muito pequeno de artistas negros ainda. Tudo bem que lá é uma minoria mesmo, a população negra ela não representa mais do que 30% da população do país. Se a gente olhar para o Brasil aqui, nossa condição é muito pior, né? Que a gente tem uma, uma representatividade da população muito maior, só que quando vai olhar para a mídia, a gente só vê a Maju, né, Maria Júlia Coutinho, e fica feliz com isso, porque tem uma apresentadora, uma âncora negra num telejornal. É o famoso contar nos dedos, né? Contar nos dedos, exatamente, né? Quando poderia ter muito mais. Eu tenho certeza que tem muitos jornalistas negros e negras que têm competência para estarem ali e não tiveram oportunidade, né? Por algum motivo, vamos dizer assim, né? Mas é uma luta que a gente tem que ter assim, de ocupar espaço, né? Porque tudo se resume a ocupar espaço. Quando a população negra consegue ocupar espaços e mostrar que tem competência para isso, né? Porque a gente só consegue mostrar depois que ocupa o espaço. Aí as pessoas começam a falar, puxa, mesmo, olha, a pessoa é legal, a pessoa é competente, essa pessoa é carismática, né? Porque o difícil é chegar, né? Chegar e abrir a porta e a gente conseguir entrar. Por isso que eu costumo utilizar a palavra racismo sistêmico, né? Eu não costumo utilizar a expressão racismo estrutural, como muita gente utiliza. Por quê? Porque eu acredito que existe um sistema que é racista, que pode e deve ser combatido. A estrutura, ela está lá, né? A gente pode entrar nela e fazer parte dessa estrutura, né? Mas a estrutura está lá. Não é a estrutura que é racista, né? Porque senão a solução seria derrubar a estrutura, né? Se eu acredito que o racismo é estrutural, ele está entranhado na estrutura, a única forma que eu tenho é derrubar a estrutura e fazer uma outra. O que eu sou contra. Eu não quero derrubar estrutura nenhuma. Eu quero fazer parte da estrutura, né? Eu quero estar incluído nessa estrutura. Então, o que eu acredito é que existe um racismo sistêmico,
né, que é a expressão que os americanos utilizam. Existe um sistema de exclusão do negro. Existe um sistema de apagamento do negro, né? Então, esse sistema ele pode e deve ser combatido, né? Então, o racismo sistêmico que existe na mídia, existe na escola, existe, enfim, na nossa sociedade como um todo, ele é algo que já diminuiu, mas tem que diminuir bem mais. Precisa diminuir bem mais, né? Porque a gente vê que ele ainda é muito forte. Certo. Para finalizar, um livro. Desse tema, né? Porque você falou um livro, eu já viajei assim na Não, ficção e não, tal. dentro desse tema, porque a literatura é vasta, né? Mas para a gente poder entrar aqui dentro desse tema, né, que possa trazer Aliás, algo. foi o último livro que Enfim. eu li. Tô até aqui, ó. Esse é o livro. Uma Leitura Negra, de Esaú Macaulay. Que eu me lembro muito bem que eu te passei isso aí, né? Esse livro aqui, principalmente dessa questão que está tendo em relação à religiosidade do negro, né, que é questionada no Brasil, né, negros evangélicos, o cristianismo ele é muitas vezes apresentado como a religião do colonizador, né, a religião do branco, e esse livro mostra que não só no passado, como nos dias de hoje, o negro ele está muito fortemente ligado ao cristianismo, né? E o cristianismo, tanto no passado como nos dias de hoje, ele existe. Ele sempre teve o combate às desigualdades, o combate à pobreza, o combate à injustiça. Isso faz parte do cristianismo, né? Jesus ele sempre protestou contra isso, né? Contra as desigualdades, contra as injustiças desse mundo, né? E aí o Exaú Macaulay ele começa a fazer essas ligações, a relação de poderes, né, que existe e qual que é a visão do cristianismo em relação a isso, né? Hoje a gente está passando por uma situação aí onde a política ela se misturou à religiosidade, né? E está sendo muito nocivo, na minha Da forma opinião. nefasta, né? Tá horrível o que está acontecendo em relação e o que não tem nada a ver com o Estado laico, né? A gente ouve muito falar do Estado laico, e quando o Estado laico ele foi colocado na nossa República, né? Que foi através da República que se instituiu o Estado laico, foi no sentido de que nenhuma religião deveria predominar, né, no Estado, né, na sociedade, que até então era a Igreja Católica que fazia parte do Estado. Então, agora nenhuma religião deve fazer parte do Estado. Não significa necessariamente que nenhuma religião deva ser representada politicamente, né? Qualquer grupo social pode ser representado politicamente, mas que não faça parte do Estado. E isso que está sendo muitas vezes ferido, né? Você sabe que quando você fala isso, me vem a minha memória várias, que eu não vou citar aqui, várias situações que eu vi já na minha vida de poder público e etc., dessa invasão, né? Invasão no sentido de cruzamento, né? Quando não deveria, né? Quando você deveria ter. E a gente tem muito isso. E atualmente, então, nem se fala, né? Como isso aumentou. E como isso é nefasto, né? Porque, assim, ao fazer isso, a gente vai contra a diversidade, justamente que no começo do nosso papo aqui, né? A gente vai contra a diversidade, né? Porque nós também temos que respeitar as diversidades religiosas, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, né? E porque cada um dentro do seu contexto, das suas individualidades, pratica a sua fé, mas a política, ela é geral, é para todos, né? Então, ela tem que ser, obviamente, laica. Mas a gente corre os perigos. A literatura está cheia de casos em que né, para nos alertar, né, do que seriam estados em que
deixa de ser laico, né? Então, que começa a ser religioso. Não vou citar o A tipo, né? história mostra isso, A né? O história já mostra isso, fundamentalismo, os né? fundamentalismos em vários lugares, em vários momentos da história, né? Então, a gente tem. Isso é uma preocupação minha também. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é respeitar, né? Respeitar as religiões, né? É, a gente faz até esses encontros interreligiosos, que essa que é a expressão correta, para se tentar, ó, vamos dialogar, porque nesse caso a principal questão é diálogo e tentar a compreensão, né? Porque quanto mais você vai se fechando, pior para a sociedade, né? Acho muito importante essa questão. Bom, Cleuder, nós estamos aí já 1h15 de papo, muito legal. Eu gostaria que você finalizasse aí a sua fala, né? Eu acho que você trouxe os elementos importantes para a gente, você trouxe os elementos importantes aí para a gente discutir, né? A pauta. Eu acho que essa questão do empoderamento econômico, quando a gente fala do empoderamento, eu não gosto de usar muito essa palavra, né? Mas do empoderamento econômico e social é muito importante também, né? Quer dizer, faz com que o, o negro chegue num outro patamar, né, do que ele está hoje, né? Isso é importante, né? É uma questão legal. Eu acho que tem que ter movimentos no sentido não de movimentos políticos, mas movimentos no sentido de ações, né, em que você dê mais oportunidades, como você falou. Quando você falou, por exemplo, na TV de ter, a gente conta no dedo, talvez foram oportunidades que não foram dadas, né? Certo? Você mapeia, talvez, para fazer, né, uma. Tem um problema hoje, eu discuti esses dias aí num grupo, que essa questão das empresas que querem dar um ar social, né, querem dar ar moderno, aí coloca uma mulher, fala que ela é, né, coloca um negro e é diversificado, mas a hora que você vai analisar e você vê quem é de fato a diretoria, né? Você tira uma foto dessa diretoria, você vê quem realmente são os diretores, ou seja, você vê quem realmente são as cabeças, né? Há um discurso ainda, né, de empresas que são abertas, abertas à diversidade, que às vezes até põe um ou outro lá, mas é meramente representativa, porque a hora que você tira a foto da presidência, de toda a diretoria, você vê realmente. Eu vi esses tempos uma foto de uma empresa, uma startup cheia de jovens, uma startup muito famosa aí, eu fiquei horrorizado, né? Acho que tinha umas 40 pessoas na foto dessa startup do ramo de, acho que, financeiro. Vi 2 mulheres ou 3 mulheres, uma coisa assim, e nenhum negro, por exemplo, na sua cabeça, né? Então, isso é muito complicado, tá? Muito complicado. Falando de Brasil, né? Se a gente estivesse Falando de na Brasil. Europa, a gente até entenderia, né? Essa ausência de pessoas negras em cargos de poder, né? Em cargos de tomada de decisão. Mas falando de Brasil, onde mais de 50% da população é negra, e a gente não consegue ver nenhuma pessoa negra num cargo gerencial, né? Fala, pô, mas tem alguma coisa errada, não é natural isso, né? É um processo de exclusão mesmo, né? Não é algo assim de meritocracia, né? É algo que tá na estrutura mesmo, que no sistema que precisa ser mudado esse sistema, entendeu? Exatamente. Muito legal. Nós estávamos conversando aqui hoje com o Cleuder, né, de Paula, que está lá ainda no seu trabalho, no céu do Parque Briço. Para quem não sabe, o céu do Parque Briço fica no Ipiranga, vou falar a palavra periferia mesmo, periferia do Ipiranga, né? Mas faz um Na trabalho muito extremidade. na extremidade, aqui na divisa com São Bernardo, aí eu já é São Bernardo ainda, né?
Não, então, aqui pega um pouco de Diadema, né, na região aqui da Avenida do Cursido, pega um pouquinho de Diadema e pega um pedaço de São Bernardo também. Tá. Tem muita atividade, só atividades aí para a juventude aí? Sim, aqui ó, a gente está com... Aqui, vou falar do NAC primeiro, do Núcleo de Ação Cultural, né? Nós temos um curso de capoeira, às terças e quintas, né? Começa em Cancún, o curso está bombando. E também tem o de samba rock. Esse de samba rock tá fazendo maior sucesso. Tá. Mas no esporte a gente também tem taekwondo, judô, alongamento, condicionamento físico. E agora as quadras já estão sendo reservadas também para pessoas que querem praticar alguns esportes também. Então, aos poucos, né, sempre com apresentando o passaporte da vacina, né, é importante frisar isso, né? E a gente está começando a meio que retomar nossas atividades. Legal, e as pessoas todas conhecem aí, sabem, né, ou devem procurar aí, né? Porque você sabe que uma coisa que eu estive comentando, você falou, eu falo pra caramba, né? Mas quando você falou da formação técnica, etc., então você sabe que a gente está fechando muitas ETECs, porque o que tem? Falta alunos, né? Porque há uma percepção que as pessoas têm que ter o nível universitário, tal, né? Então, e você falta pessoas para os cursos nas ETECs de São Paulo, nas ETECs, é uma coisa louca, né? E é uma coisa tão boa, são cursos extremamente interessantes. Depende, depois a pessoa pode até fazer um curso superior depois, mas é importante ele ter, até para inserção no mercado, para garantir o primeiro emprego, né? Se você garantir o primeiro emprego ali, ele fazer esses cursos, né? Eu me lembrei disso, é importante, tá, gente? Procure, tem vários cursos interessantes. Também. E a FATEC também. A FATEC do Ipiranga, aliás, um abraço para a Fabiana, diretora da FATEC do Ipiranga, ela também costuma ter várias vagas sobrando lá na FATEC, né? Para quem não conhece a FATEC, fica ali perto da Tancredo Neves, ali perto da Casa de Cultura. Ali é um lugar muito bom, espaço muito bom, que eu recomendo para quem já está nessa fase de estudos, procure a FATEC lá. Eu participei lá de um hackathon, que chama isso aí, como é que é? Hackathon, Hackathon lá, fui convidado e estive representando lá, muito interessante sobre a questão de entulhos, rapaz. Né? Descarte de entulho na região, muita criatividade, gostei muito mesmo de ter participado desse hackathon lá. O pessoal, projetos muito, muito, muito interessantes. Ou seja, uma boa formação. Então, quem quiser, participe lá das atividades do CEL Parque Bristo. Então, lá, o pessoal já vai divulgar. Eu faço o seguinte, o Cleude, depois você pega você tem o meu WhatsApp, tudo que tiver de divulgação, você pode passar, tá? De divulgação, que aqui no canal Vitrine do Giba, quando a gente tiver alguma coisa, a gente vai mostrar aí, tá? Shows, atividades, cursos, manda para mim, que a gente divulga aqui, a gente vai fazer o nosso... Aí, ó, vai até para a Austrália. Não sei se vai até para a Austrália, tô brincando, mas a gente divulga aqui no canal, tá? Manda aí no meu e-mail, tá bom? Que me falta muito isso. O pessoal do Ipiranga, aliás, né, você falou também a FATEC pode mandar, né, para a gente, divulgando os cursos, agora que já está acho que já está no período já de seleção, né? Então, manda que a gente divulga. Muito legal. Não só a FATEC aqui que você falou do Ipiranga, mas tem a FATEC também. Não, aí a ZTEC, a ETEC do Heliópolis, né? Que aqui na região. E aí nós temos a da região, temos a Getúlio Vargas, né? Lá no Ipiranga, certo? E tem aqui em São Caetano, nós temos a George Street, que, aliás, alguém aqui da família estudou e foi muito bem formado lá. Muito aqui bom. A gente tem ETEC também. Tem ETEC aí também, né? É verdade. E o Unicel, também tem o Unicel. O Unicel. Então, inclusive com os cursos do Unicel, que é importante, que muitos dos cursos são EAD, né? Exatamente. É isso? À distância. Exatamente.
É legal passar para a gente, o povo agora já está mais acostumado com a internet, então dá para fazer os cursos à distância. Beleza, Cleuder, espero que você tenha gostado do bate-papo aqui com a gente. Foi um Se prazer. quiser retomar, se tiver alguma coisa aí da programação que queira inserir aqui no nosso canal Vitrine, a gente está aberto para isso, tá? Boa sorte aí para você, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que assistiram e vão assistir ainda, né? Porque vai ficar disponível aí no YouTube, tá? Clica no like. Clica no likezinho lá, compartilha, se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda para acompanhar. Agora, no final do ano, dá aquela paradinha básica, né? Mas o ano que vem a gente volta com tudo, tá? O Irã disse que, inclusive, vai fazer lá um EAD. Se você abrir, vai dar para fazer lá a distância, tá? Dá para fazer até da Austrália direto para o céu do Parque Bristol. Suas considerações finais, Cloder. Bom, queria mais uma vez agradecer pelo convite, Giba. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? A gente poder trocar ideia, né? Dialogar, que é sempre importante. Infelizmente tá precisando disso, né? Na nossa sociedade, a capacidade de dialogar, mesmo com conflitos de opiniões, né? Mantendo-se sempre o respeito. E espero que nesse ano que já está terminando, né? Que já está findando, a gente possa ter um 2022 difícil, mas que a gente consiga passar com ele com coragem, passar por ele com respeito. Vamos às urnas, escolher os nossos representantes políticos, né? Peço que todos tenham serenidade na hora de escolher seus representantes em 2022, que vemos superar essa doença maldita aí, né? O coronavírus, que a vacina ela venha definitivamente colocar isso no passado, né? Essa pandemia. Enfim, que venhamos ter um 2022 com saúde, né? Com paz e com prosperidade. É isso. Muito grato. E agradeço a diretora, tá? Por me emprestar aí o funcionário, a Maria Emília, está lá, ó. Ela já colocou um fora Bolsonaro aqui, ó. Essa é minha chefe. Agradeço a chefe Maria Emília de Lima e que está o convite aberto aqui também para um dia aparecer aqui para falar um pouco das atividades do CEL, tá? Pode combinar aí e a gente falar um pouco das atividades aí. Obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado e nós teremos outras oportunidades para conversar aí sobre alguns, não só sobre esse assunto, como outros, né? Quem sabe um dia você que trabalhou tanto essa questão da juventude, né? Um dia a gente fazer um bate-papo aqui sobre juventude, que é muito importante, né? Num período eleitoral, principalmente, né? Talvez, quem sabe, né? Está aqui lançado, né? Período eleitoral ano que vem, de fazer um papo sobre como que é a importância da juventude, principalmente aquele que vai fazer o seu primeiro voto em 2022, né? Acho que fica a dica, né? Você que trabalhou muito com essa questão, né, Cleuda? Ó, fica a pauta importante aí para a trabalhar isso próxima, mesmo. né? Fica a É isso pauta aí. Tá bom? Obrigadão e até a próxima, tá? Hoje não tem musiquinha para terminar, então vai ficar aqui só o banner aqui e eu já vou encerrar, tá bom? Eu só ver aqui se teve mais 2 comentários para não perder o bonde, né? A Maria Emília disse que certamente irá, tá? Ah lá, aceitou o Participar. convite já, hein, Giba? Então Aí. vamos já acertar isso, Cledo. E dando parabéns para você, que ela aprendeu muito e adorei conhecer o canal. Estamos aí. Até a próxima, né? Se assim nos permitirem, né, Cleuder? Com certeza. Um abraço. Um abraço.